Gênesis capítulo 27. Gênesis capítulo 27. Vamos fazer essa leitura até o versículo 29. Quando Isaac envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Esaú respondeu: Aqui estou. O pai lhe disse: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco. Vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa como eu aprecio e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho, e Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: ouvi seu pai falar com Esaú, seu irmão. Ele disse: traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai, para que a coma e o abençoe, antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador, e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu: caia sobre mim essa maldição, filho. Faça somente o que eu digo, vá e traga os cabritos para mim. Ele foi, pegou os cabritos e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fale, quem é você, meu filho? Jacó respondeu a seu pai: sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor, sente-se e coma da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isaque perguntou a seu filho: como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Então Isaque disse a Jacó: chegue mais perto, para que eu apalpe meu filho, e veja se você é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Então perguntou: você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu: eu sou. Então disse: traga isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho e o abençoe.
Jacó o levou até ele, e o pai comeu, trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse: venha cá e me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Ele disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu, e da exuberância da terra, e da fartura de trigo e de vinho. Que povos sirvam você, e nações o reverenciem. Que você seja senhor de seus irmãos, e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, ó Pai. O Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Como é bom estarmos na tua casa, na tua presença, Senhor Deus. Que o Senhor fale em nossos corações nesta noite, que esse texto penetre em nossos corações e que possamos compreender as tuas fiéis palavras, ó Pai. Assim eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos visto aqui em algumas semanas a história de Noé, a história de Abraão, e todas essas histórias vêm contando a história de Deus, a missão de Deus, a história que Deus, redentiva de Deus para com o homem. Então, desde a queda, nós temos visto Deus agindo para redimir o homem, para redimir o pecado, e nós vislumbramos e olhamos para a volta de Jesus. A história bíblica, ela se resume nisso: queda, redenção e volta. Você olha justamente isso na palavra de Deus. E quando nós olhamos para isso, nós olhamos claramente um Deus que está agindo, um Deus atuante, um Deus que não está longe, mas perto, um Deus Emanuel. Então a missão de Deus e o seu povo. E tem um povo de Deus. E Deus, o tempo todo, nós vamos vendo na palavra de Deus que por meio da obediência do seu povo vem a santificação. A obediência não aos projetos, aos nossos projetos, mas ao projeto de Deus. Aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus vem traçando para nós. Quando nós olhamos João, o apóstolo, quando ele escreveu o Evangelho, lá no capítulo 21, ele diz assim: veja só, muitas outras coisas Jesus fez, e essas que estão escritas são para que eu e você conheça e tenhamos vida. Veja só aqui, capítulo 21, versículo 24, ele diz assim: este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, Jesus fez muitas coisas e sinais, e se todas elas fossem escritos e registrados, não caberia no mundo os livros que seriam escritos, porque muitas coisas fez Jesus. Mas o próprio João vai dizer no capítulo 20 qual foi o propósito das que estão escritas tem, qual é a finalidade que as que foram escritas têm. Ele diz assim: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, no capítulo 20, versículo 30, que não estão escritos neste livro. Aí ele diz aqui no versículo 31: estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então as Escrituras, ele tem um propósito. As Escrituras não é para fazer uma anatomia do homem, não é para fazer uma tabela periódica dos minerais ou de outras coisas. As Escrituras, ela tem uma finalidade: a salvação.
revelar para o homem um Deus que está contando, está salvando ao homem. E quando nós olhamos para a história bíblica de muitos homens de Deus, e principalmente essa aqui que nós acabamos de ler, nós começamos a ver que Deus está falando sério. Deus quer revelar a mim e a você que Ele está acima de tudo e de todos. Ele não esconde os perrengues familiares, Ele não esconde as traições, Ele não esconde as coisas que acontecem por causa do pecado, porque isso revela quem Deus é. Quando nós olhamos essa trama aqui, e se a gente olhar para... Isso é um banquete para a novela ali da Record, né? Eu acho que a Record se delicia aqui no texto desse, cheio de dramaturgia, cheio de personagens e histórias, e 4 personagens, cada um com uma história, e ali ele ia narrar ali uma novela inteira só nesse capítulo aqui. Mas a intenção de bíblica não é escrever novela, é mostrar para mim e para você quem Deus é, independentemente de quem nós somos. Deus cumpre os seus propósitos, Deus cumpre a sua vontade, independente de nós, independente do seu povo. Porque Deus não quer fazer de nós robôs. Deus quer fazer de nós pessoas quebrantadas, pessoas que se submetem, pessoas que amam a Deus. Não porque Ele tem algo para dar, mas porque Ele é o nosso Redentor. Quando nós abrimos a Bíblia lá em Hebreus, nós vamos entender um pouco mais esse texto. Lá no capítulo 12, o autor aos Hebreus vai falar desse episódio de Esaú e de Jacó, e ele traz uma clareza maior para nós. No versículo 16, a partir do versículo 14, ele diz assim: procure viver em paz. Veja só como o autor aos Hebreus começa: procure viver em paz com todos e busquem a santificação. Então ele diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós vimos aqui o que é a santificação. A santificação não é o que eu faço, mas é quem eu sou. Deus me separou, e santo é separado, é algo que Deus separou para Ele. Então, santo é ser um povo de Deus, separados para Deus. E a santificação, ela vem por meio da obediência. Ora, se eu sou separado para um Deus, eu caminho agora como? Em obediência a esse Deus. E esse caminho de obediência, ele traz o quê? A santificação. Então ele diz assim: sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação. Então, cuidado para que vocês, povo separado de Deus, cuidado para que vocês não vivam longe desse Deus, para que não gerem em você raiz de amargura, para que não gerem em você sentimentos. A pessoa, quando começa a se afastar de Deus, quando começa a deixar de ler a palavra, quando começa a deixar de orar, quando começa a deixar de vir para a igreja, a primeira coisa que ela começa a vir no coração dela é uma inquietude, é a falta de paz. Você começa a gerar amargura, ressentimento no seu coração. E o autor aos Hebreus vai dizendo assim: procure viver em paz com todas as pessoas, em santificação, próximo do seu Deus, porque se você se afasta dele, vai gerar no seu coração raiz de amargura. E ele diz assim: e por meio dela
muitos sejam contaminados. Então esse ambiente de amargura vai gerando na sua casa, na sua família, no meio da igreja, no trabalho, vai ficando aquele ambiente que não dá mais para viver, aquele ambiente que não é mais sadio. Então sai contaminando, e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú. E agora Hebreus traz Esaú. Ele traz Esaú agora para o texto, para explicar isso que ele vem falando a respeito da paz, da santificação, da raiz da amargura. E ele vai falando: o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, nesse texto que a gente acabou de ler hoje agora, nessa noite, depois dele ter vendido a Jacó por um prato de lentilha, a sua primogenitura, e agora depois, quando ele estava para receber a bênção do seu pai, e Jacó usurpou isso, e Jacó o tomou junto com sua mãe, agora, depois que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, Esaú não se arrependeu de ter vendido a sua primogenitura. Esaú não estava nem aí para Deus. Esaú não queria nem saber da bênção de Deus. Esaú estava querendo saber dos benefícios que a bênção de Deus traria para a sua vida. Esaú estava querendo a parte da sua herança e a bênção de administrar tudo que seu pai tinha, todo o legado do seu pai. Porque o primogênito que tivesse a bênção do seu pai, ele não só ficaria com a parte financeira, mas herdava também a sua profissão, herdava também o seu legado, herdava também tudo, administrava toda a casa do seu pai e se tornaria grande na casa do seu pai. Então Esaú, ele não se arrependeu. Esaú, claramente aqui o texto diz que não estava nem aí para Deus. Ele não estava nem aí com a bênção de Deus. Ele não estava nem aí se queria saber se ele era separado ou não para Deus. E aí o texto que nós lemos nesta noite, nós vemos uma família ali dividida. Uma família que não estava caminhando para o mesmo lugar. Primeiro a gente tem aqui Isaac. Isaac toma uma decisão dele. Isaac, o líder, o pai da família, ele toma uma decisão. Primeiro ele tem uma previsão. Quando a gente toma decisão diante de previsão, a gente decide errado. Porque o tolo, como a Bíblia fala, o tolo, ele toma decisão de acordo com previsão. Expectativa de vida parece um seguro. Expectativa de vida, quanto eu tenho no banco, quanto eu vou trabalhar, quanto ainda vou minha expectativa de vida, a política, a economia, a religião, a família, e eu junto tudo isso assim e digo, e eu quero viver desse jeito, eu quero ter minha casa, eu quero ter minha feira, eu quero viajar pelo menos 2 vezes por ano. E eu faço planos de acordo com isso. Isaac, ele teve uma previsão do seu tempo. Eu estou perto de morrer. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe quantos anos mais Isaac viveu aqui? 80 anos. Ele estava na metade da sua vida. Ele tinha aqui aproximadamente 100 anos. E ele viveu mais 80. Mas a previsão dele é: eu vou morrer. E aí ele chama seu filho preferido para dar a bênção
de Deus, Isaac deveria chamar os dois e ali abençoar os seus dois filhos, mesmo que o outro recaísse com uma bênção e o outro com uma maldição ou com uma bênção de submissão ao seu irmão. E foi isso que aconteceu no fim do texto. Quando Esaú chega, Isaac abençoa Esaú, mas a bênção que Isaac deu na vida de Esaú foi de submissão ao seu filho mais velho. E o certo ali era Isaac pegar os seus dois filhos, chamar a família, fazer um banquete com sua família e ali ele abençoar os dois filhos. Mesmo que a bênção fosse ao contrário, feito o próprio Jacó fez com José. Quando José trouxe os seus dois filhos, José colocou a mão de Jacó sobre o mais velho e Jacó disse: não, a bênção vai para esse. Não, bote sobre o mais velho, não, vai para o mais novo. E ali Jacó abençoou os dois filhos, Efraim e Manassés, os dois filhos de José. Então, ali Isaac era para ter chamado os seus dois filhos, sua esposa, e ter abençoado os dois filhos. Mas Isaac teve uma previsão, Isaac. E diante da sua previsão, ele disse assim: se eu chamar Jacó, não vai dar certo. Porque Isaac sabia muito bem, por discernimento de Deus, Deus tinha dado um discernimento para Rebeca, Rebeca e Isaac. Ele tinha dado um discernimento dizendo que Jacó era o escolhido de Deus. Isaac sabia, Rebeca sabia que Jacó era o escolhido de Deus. Mas Isaac, ele quis abençoar Jacó. Ele quis abençoar Esaú. Porque ele teve uma previsão. Às vezes a gente tem um discernimento de Deus. Porque o discernimento de Deus, ele nos dá uma direção. Noé teve um discernimento de Deus. Qual foi o discernimento de Noé? Construir uma arca. Abraão teve um discernimento de Deus. Qual foi o discernimento de Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela. Nós temos um discernimento de Deus para a nossa vida. Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente não sabe conciliar o discernimento de Deus com as previsões, com nossa expectativa de vida, com a economia, com a política. A gente passa o tempo todo fazendo contas. A gente passa o tempo todo fazendo uma previsão: quem é que vai ganhar as próximas eleições? E eu quero dizer uma coisa a você. A Bíblia vai dizer que todo esse sistema político, todo esse sistema econômico, todo esse sistema moral, todo esse sistema religioso, ele é um sistema babilônico de vida. Ele é um sistema caído e que ele pede para que a sua igreja ela fuja. Quando a gente abre aqui em Apocalipse, capítulo 18, ele vai dizendo assim, veja só: caiu a grande Babilônia, ela se tornou morada de demônios, refúgios de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Depois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, a política, todos os mercadores, a economia da terra, e se enriqueceram à custa da sua luxúria, a imoralidade. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela,
povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre você. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente vê algumas condições aqui que foi dada, aqui para a gente, para que a gente possa compreender. Primeiro, Isaac, tendo uma previsão e não discernimento, fugindo do discernimento e se apoiando na previsão. Um segundo personagem aqui, Rebeca, a mãe. Rebeca, ela olha para o cenário, ela escuta e ela lembra da promessa de Deus. Mas além de lembrar da promessa de Deus, ela tem uma preferência. Ela tem uma preferência por Jacó. E Isaac tem uma preferência por Esaú. E depois a gente tem mais dois personagens aqui, Esaú e Jacó. E a gente tem no meio desses quatro personagens a vontade de Deus. A vontade de Deus. O que é que a gente vai aprendendo aqui? A gente vai aprendendo que a vontade de Deus, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir porque ela não depende de mim e não depende de você. Ele nos dá o privilégio e a oportunidade de participarmos da sua obra e da sua missão. Porque a missão é dele e não é nossa. O problema é que a gente passa agora a se enxergar na missão e não se enxergamos em Deus. Como assim? Como assim nós enxergamos na missão e não em Deus? Porque a missão, ela diz quem eu sou. A missão, ela começa a me dar garantias, status. Ela começa a me dar nome. Ela começa a me dar poder. Ela começa a me dar influência. Ela começa a me dar coisas que eu começo a me identificar, coisas palpáveis que eu posso me basear e ter as previsões corretas para a minha vida por meio da missão. Ou seja, se eu trabalho muito, eu ganho mais. Se eu me esforço, eu vou colher os frutos. Mas quando eu entendo a missão de Deus e não a minha missão, a glória vai para Deus e não para mim. E isso é muito difícil, porque eu tenho as minhas preferências, eu tenho as minhas vontades, eu tenho os meus projetos de vida. E quando isso entra em conflito com Deus, começa a vir ali a confusão no meio de nós. Então aqui a gente tem essa família que diz o seguinte: a tristeza e as dificuldades que isso causou à sua família, trazendo essa falta de discernimento da vontade de Deus. Como a gente conduz a nossa família no discernimento do Senhor? Como é que a gente conduz a nossa família no discernimento do Senhor? A gente conduz a nossa família no discernimento do Senhor quando eu levo a minha família para Deus e não para mim. Porque eu sou mordomo de Deus. Eu sou mordomo do Senhor naquilo que Ele me deu. Deus nos deu os filhos, Deus nos deu a esposa, Deus nos deu os recursos,
E como é que eu administro essas coisas diante de Deus? Porque eu sou, ao mesmo tempo, nesse discernimento, eu sou imagem de Deus. Eu faço a vontade de Deus. Eu só sou o que sou porque Deus Ele é. Eu só sou santo porque Deus é santo. Eu só sou fiel porque Deus é fiel. Eu só sou justo porque Deus é justo. Eu só amo porque Deus me amou. Então a minha preferência é a preferência de Deus. Então quando eu caminho sabendo quais são as preferências de Deus, o discernimento do Senhor, eu crio filhos para Deus. Eu tenho um casamento para o Senhor. Eu tenho relacionamentos para Deus. Eu administro os meus recursos para o Senhor e não para mim mesmo. E Deus, com isso, vai trazendo, por meio da obediência, a santificação para a sua casa, para a sua família. Quando nós não fazemos isso, nós trazemos, feito o autor aos Hebreus falou, a gente vem trazendo confusão e divisão dentro das nossas casas. Então eu queria falar com vocês nessa noite, para que a gente viva por meio do discernimento do Senhor, buscando ao Senhor, buscando as suas promessas, os seus juízos, a sua vontade, e não a nossa própria vontade. O mundo vai estar aí, vulnerável, e nós vamos ter as nossas preferências. Mas qual é a de Deus para a minha vida? Quais são os propósitos de Deus para a minha vida? A gente vai ver aqui que Jacó recebeu a bênção. E depois, no desenrolar do texto que nós temos aqui agora, a gente vai vendo Deus trabalhando com Jacó, para que Deus trabalhasse no coração de Jacó, para que Jacó tivesse um coração tomado pelo Senhor, um coração que buscava ao Senhor. Então esse é um coração de uma família, de uma casa que busca ao Senhor, é um coração que busca a paz com todos os homens, feito Hebreus fala aqui no capítulo 12 de Hebreus, ele vai falando: se depender de vós, tende paz com todos os homens. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, não permita que haja divisão na sua casa. Nós não somos perfeitos, mas a história de Deus é perfeita. Busque mostrar isso para a sua família, para os seus filhos. Busque mostrar a Deus, não busque mostrar a sua vontade. Eu digo constantemente na minha casa para os meus filhos: o meu esforço de vida não é dar um inglês para o meu filho, um plano de saúde, não é dar um prato de comida para eles, porque eu sei que Deus vai suprir todas essas coisas para a vida deles. O meu esforço de vida é fazer com que eles conheçam a Deus. E conhecendo a Deus, eu sei que eles vão me amar, eles vão me respeitar, eles vão me honrar e eles vão me perdoar. Porque por mais que eu caminhe nos caminhos do Senhor, eu sei que eu vou deixar sequelas na vida dos meus filhos. Eu sei que eu vou chateá-los. Eu sei que eu vou causar algum trauma na vida deles. Só quem vai sarar esses traumas, só quem vai sarar os meus filhos é Deus.
não vai ser o carro que eu vou dar quando passar em algum concurso ou vestibular, não vai ser o plano de saúde, porque eles vão chegar e dizer assim: eu trocaria isso tudo para que meu pai não tivesse dito aquilo. Eu queria ter meu pai, eu queria que ele fizesse isso. Só Deus vai trazer paz na sua casa. Não é o meu esforço, não é o que eu faço. Só Deus. Só Deus vai trazer paz para a sua casa. Então, se você tiver alguma previsão para a sua casa, em nome de Jesus, lance fora e dependa de Deus. Dependa unicamente de Deus. Vamos fazer isso. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor, quero colocar as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas vidas, ó Pai. Queremos aqui nessa noite, Senhor, colocar as nossas vidas diante do Teu altar, Senhor. O texto aqui lido traz muitos ensinamentos, Senhor. Ensinamentos de aliança, ensinamento da Tua fidelidade para com o Teu povo, ensinamentos, ó Pai, da Tua grandeza e do Teu discernimento, ó Pai. Revela o quanto nós fugimos disso, Senhor. O quanto nós somos mais apegados a previsões do que a discernimento. Isaac aqui se apegou à previsão da sua morte, a previsão de que o seu filho Esaú era mais competente do que Jacó. Mas o discernimento do Senhor não era esse, não era por competência, não era pelo tempo de vida, mas o discernimento do Senhor era o Senhor Jesus. Nós vimos no desenrolar da história que o descendente de Abraão é Cristo. Não é como que se fosse muitos, mas é o Cristo, é o descendente, é o Jesus para a nossa vida. Então, ó Pai, a Tua fidelidade está no Teu plano, Senhor. A Tua fidelidade está na Tua história. E ao longo da história, o Senhor vai cativando e vai separando o povo para Ti, Senhor. Vai separando por meio da santificação, da obediência do Teu povo. Não uma obediência com aquilo que Ele faz, mas uma obediência com aquilo que o Senhor imputou para a vida deles, ó Pai. O Senhor tem levantado um povo justo, um povo santo, um povo, Senhor Deus, que busca ao Senhor de todo o coração pelo que o Senhor é e não pelo que nós somos, ó Pai. Então, nessa noite, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti e livra-nos, ó Pai, das nossas previsões, e que o nosso coração possa estar apegado ao Teu discernimento, ó Pai. E o discernimento é o amanhã. O meu Deus está comigo. Assim eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ficar de pé e vamos louvar a esse Deus maravilhoso.